Olá pessoal, esse aqui é um vídeo difícil de ser feito, é complexo, é polêmico, talvez eu até tenha que apagá-lo no futuro, porque eu vou falar aqui sobre algumas coisas que talvez nem devessem ser comentadas, mas enfim, eu como um dos produtores de conteúdo mais antigos sobre trade esportivo, que está praticamente linkado às apostas esportivas, eu não posso me omitir sobre esse assunto, que é a manipulação dos jogos envolvendo apostas esportivas. Então, eu vou dar uma luz sobre esse assunto todo, vou explicar como isso ocorre, por que ocorre da forma como é feita e como podemos proteger, nos proteger, proteger o esporte, né? Porque a grande vítima disso tudo é o esporte. Então, vamos lá, vamos em frente. Antes de mais nada, deixa eu diminuir o meu tamanho para explicar para vocês algumas questões importantes aqui. Primeiro, a gente tem que entender um pouco sobre como funcionam os mercados de apostas aqui. E eu vou fazer uma pequena divisão. Estou usando aqui o glorioso Paintbrush e eu vou dividir os mercados de apostas aqui de três formas. Primeiro, a gente tem os mercados que eu vou citar, a nomenclatura não está correta, mas eu vou botar aqui os mercados principais, para a gente entender, isso tudo vai fazer sentido lá na frente depois. Principais no meio das apostas, nós temos dois mercados, que é o nosso famoso Match Odds. Match Odds é a mesma coisa que o mercado de probabilidades, é o mercado clássico, o time A, empate, o time B, de quem vai ganhar a partida, e o over barra o under 2,5. Desses dois mercados derivam todos os outros. Desses dois mercados, todos os outros. Então, esses aqui, digamos que são os mercados principais. Depois, a gente viria para uns mercados, vamos chamá-los de mercados secundários. Secundários. O que seriam os mercados secundários? Seriam os mercados de HT, que é os mercados só do primeiro tempo. Seriam todos os outros mercados de gols, over, under, todas as outras linhas, todos os outros mercados de gols, certo? Seriam os mercados secundários. Os mercados de handicap, que derivam diretamente do mercado de match odds. Todos, o ambas marcam, que o pessoal gosta muito, ambas marcam também é um mercado secundário. Então, basicamente, são esses, são mercados que derivam, que as odds deles estão diretamente ligadas aos dois mercados principais, ao match odd e ao over 2,5. E depois, nós teríamos um terceiro nível de mercado, que é onde acontecem as manipulações, que vamos chamar aqui de mercados recreativos. Recreativos, né? E quais são os mercados recreativos? Mercados recreativos são aqueles mercados aonde a aposta é feita em cima de algo individual, normalmente, tá? Eu estou generalizando. Por exemplo, cartão. Um cartão amarelo, isso é um mercado recreativo. E vou te explicar também o porquê que eles são recreativos. Mercado de escanteio, embora não seja algo individual, o escanteio, ele também é um mercado recreativo, escanteio, impedimento. Impedimento, totalmente recreativo. Chute a gol, que tem surgido muito agora. Chute a gol é um mercado recreativo. Então, tem vários outros mercados recreativos. Como é que isso aqui funciona, tá? Isso aqui, galera, eu tô falando no nível mundo, tá? Não tô falando a nível Brasil, porque no nível Brasil, agora, como é que funciona a divisão do dinheiro, tá? Vamos chegar aqui na divisão do dinheiro. Cadê a parte aqui das ferramentas? Tá aqui ela. O dinheiro, basicamente, ele transita aqui, certo? A grande parte do dinheiro, a maior parte do dinheiro a nível mundo das apostas está aqui, nos mercados principais, match odds e over e under 2,5. Depois a gente tem os mercados secundários, que também tem uma parte interessante do dinheiro. Tem mais mercados, mas o volume financeiro não está aqui, o volume financeiro maior está aqui. E depois, lá embaixo, a gente tem os mercados recreativos com volume financeiro menor, com os limites menores, com situações muito piores, piores não é a palavra, mas situações piores para o apostador, certo? Só que o que acontece? Isso aqui eu tô falando em nível mundo. No Brasil, a gente pode dizer que o fluxo financeiro dos mercados recreativos é muito grande, né? Por quê? Porque a maioria da galera aqui é recreativa, certo? Porque a maioria da galera aqui... enfim, eu não quero entrar nesse assunto desse vídeo, esse vídeo aqui é sobre manipulação, senão eu vou começar a falar e vou me perder. Então a gente sabe aqui mercados principais, mercados secundários, mercados recreativos. Sabemos disso. Agora vamos passar para a parte da manipulação. Parte da manipulação, eu preciso de uma outra ferramenta aqui. Espera que eu me atrapalhei aqui no Paintbrush. Deixa eu aumentar para ver se ela aparece aqui. Não vai aparecer. Essa aqui eu queria. Deixa eu dividir isso aqui para não me atrapalhar. Então vamos lá. No mercado, numa parte de manipulação, o que nós teríamos? A primeira coisa, o contraventor. O cara que vai sacanear tudo isso, que vai querer manipular uma aposta.
Isso aqui, primeiro, não é uma coisa assim feita por uma pessoa, uma pessoa que resolveu, vou comprar um jogo. Não, não vai. Isso aqui é feito por organizações, por pessoas que têm muito dinheiro. Não é uma coisa feita por quem está iniciando, não. Isso aqui, quem faz isso aqui é porque tá de sacanagem. Tá? Com toda, tá de sacanagem. Tá querendo passar a perna em todo mundo. Então, o que o contraventor faz? Como é que ele processa uma manipulação do jogo? Ele vai vir, ele vai vir diretamente. Eu estou muito atrapalhado com o Paintbrush, mas daqui a pouco eu me acho nele. Se aparecer as ferramentas aqui, ó. O contraventor, o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai dar o seu primeiro passo falando com um jogador. E aqui a gente tem que tirar a gente tem que desmistificar isso aqui, tá? Porque se a gente banaliza, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente banalizar e começar a dizer que todo jogo é manipulado, isso vira pó. Isso não existe, porque não são todos os jogos que são manipulados. Aonde que acontece a manipulação? A imensa maioria das manipulações de resultados acontecem em ligas inferiores. Segunda divisão de estadual. Por que essas manipulações ocorrem em ligas inferiores? Porque o contraventor, ele vai pagar para o jogador, ele vai lá, vai corromper um jogador para fazer alguma coisa, tomar um cartão amarelo, fazer um número X de escanteios, fazer um número X de falta, dar um chute, enfim. Coisas normalmente individuais. Por que isso? Porque é muito mais fácil tu comprar um jogador do que tu comprar um resultado de um jogo. Tu vai ter que combinar com os dois times. Ah, não, mas vou combinar com o juiz, mas não é assim que funciona. Certo? Então a gente tem que pensar como contraventor. O que ele vai pensar? E que é mais fácil? Tu comprar um cartão amarelo. Então ele chega de uma divisão baixa, segunda divisão, terceira divisão, num jogador que recebe um salário baixo e nesse cara ele vai tentar corromper. Um exemplo das coisas mais absurdas que o pessoal fala por aí na rede social. O Gabigol do Flamengo faz o Gabi faz um gol, tira a camisa e toma um cartão amarelo. Tá manipulado. Não tá manipulado. Não tem como manipular esse tipo de situação nesse tipo de jogador. O jogador ganha $500 mil por mês, não consegue entrar, não entra nesse esquema. Por quê? Porque o dinheiro que o contraventor vai retirar nesse esquema, porque depois, para fechar todo o esquema, o contraventor ele vai vir aonde? Ele vai vir aonde ele vai conseguir o lucro, que vai ser em cima da casa de aposta. A casa de apostas, a vítima maior é o esporte, mas a casa de apostas também é a vítima da situação que é onde ele vai apostar aquilo que ele combinou com o jogador. Então, o que acontece? Esse dinheiro que ele consegue tirar da casa de apostas no mercado recreativo não é tão grande, não tem grandes liquidez. Ainda mais se ele vier apostar em casas do Brasil. Hoje, eu estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2023. A gente tem uma proliferação de casas de apostas no Brasil. Para todo lado tem casa de apostas. Certo? Essas casas de apostas que a gente vê nesse mainframe são casas de apostas com limites baixos, são casas de apostas recreativas. O cara que nunca teve uma conta lá, abriu a conta, depositou 10, 15, 20, 30 mil, fez uma aposta e ganhou, é muito provável que essa aposta dele seja investigada pela própria casa. Porque a casa não é boba, ela não quer ficar dando dinheiro para os outros. E se ela pagar, talvez ele nem pague ele, se ela pagar, a conta dele vai ser bloqueada, ele vai ter que abrir uma conta no nome de laranja. Aí a casa que não é boba já vai bloquear, tem maneiras de rastrear isso. Então, isso não vai acontecer nesse âmbito tão nacional. A gente tem mais de 8 mil casas de apostas pelo mundo. O contraventor não vai fazer isso nessas casas de mainframe. Ele vai fazer em casas asiáticas, em casas que estão de fora do Brasil, onde ele tem limites maiores, onde opera em dólar, que pronto, pelo próprio câmbio, ele já consegue trazer um lucro maior para ele dentro desse sistema. Certo? Então isso normalmente não ocorre nessas casas que a gente tá. A casa botou um patrocínio no time, quer dizer que o time está comprado? Não. Não é assim que funciona. Isso vai acontecer normalmente em casas asiáticas, onde há um volume, onde há uma liquidez maior de dinheiro, certo? Então ele foi lá, o que ele fez? O contraventor chegou pro jogador, comprou com um jogador de uma divisão baixa, segunda divisão, terceira divisão, um cartão amarelo, um escanteio. Normalmente isso em final de jogo. Em final de jogo. Por que em final de jogo? Porque em final de jogo paga mais. Vamos dar um exemplo aqui. O contraventor chegou no jogador lá e disse, cara, eu vou te comprar um cartão amarelo, vou te pagar $10 mil para te tomar um cartão amarelo nesse jogo. Ou seja, o contraventor sabe
que vai ter pelo menos um cartão amarelo nesse jogo, ou que vai ter o cartão amarelo desse jogador. Isso, no início da partida, para ter um cartão amarelo no jogo, não deve nem ter odd, porque é muito provável que tenha. Esse cartão amarelo para esse jogador, sei lá, vai estar odd 2, 3, 4 para ele jogar. Agora, isso aos 35 minutos do segundo tempo, aos 80 minutos, para te ter mais um cartão no jogo, já vai estar pagando interessante, porque está quase acabando a partida. Para esse jogador tomar um cartão amarelo nos últimos 5, 10 minutos, a odd dele, que inicialmente era 3, vai estar em 8, 9, 10, 12, dependendo de como tiver a partida. Então essa manipulação, normalmente, ela fica explícita em final de jogo. Em final do primeiro tempo, quando se usa os mercados HT, ou final da partida, para que o contraventor consiga um odd maior. Então aí já poderiam abrir os olhos. Opa, aconteceu uma coisa muito estranha aqui no final do jogo. Epa, entendeu? Aí pode ter alguma coisa interessante. Aí pode ter algum erro. Aí sim, aí o Ministério Público tem que ir em cima e ver o que aconteceu. Né? Mas daí a gente tem uma falha gigantesca. A gente não tem a regulamentação dessa aposta no Brasil. Ela está caminhando para isso. Em algum momento vai sair. Mas mesmo assim, a gente não pode ter a falsa sensação de segurança, de, pô, beleza, essas 200 casas que nós temos no Brasil estão dentro de um sistema que vão informar se teve muito dinheiro e nós vamos pegar, agora acabou a contravenção, acabou a manipulação. Não, não vai acabar. Não vai acabar, porque mesmo que essas 200, 300, 500 casas que tem no Brasil estejam dentro do sistema e as outras 7.500 que estão fora do Brasil. O contraventor simplesmente vai acessar essas casas, que é online, e vai fazer isso nas casas asiáticas, e ponto final. Não vai evitar. Isso não vai evitar. A única forma que eu acredito que seja, que também não evita isso, mas que minimiza muito, querendo ou não, é indo em cima do jogador que foi ali, de alguma forma, comprado por esse sistema. Assim que fizeram na Europa e, querendo ou não, pelo menos a grossos olhos funcionou. A gente vê hoje é muito menor a quantidade de notícia que a gente vê de manipulação de jogo, porque se o jogador for pego lá, ele tá ferrado, tá banido, vai ficar suspenso 5 anos. Então isso que precisa ser feito no Brasil. Primeiro um controle em cima do jogador, uma punição em cima do jogador, para que outros não façam isso. E um controle maior sobre todo esse sistema, o famoso following the money, embora não vai funcionar, porque o dinheiro ele vai circular fora do Brasil. E lá fora do Brasil, acredito que o Ministério da Economia, ou seja, qual órgão for, não vai conseguir rastrear esses valores. Mas então, galera, basicamente é assim que funcionam as manipulações de apostas que a gente vê por aí na mídia. Normalmente em divisões menores, onde o jogador ganha pouco, onde o jogador está lá com uma situação financeira não tão boa, final de contrato, ganhando 2, 3, 4, 5 mil por mês, chega alguém e oferece meio ano, 1 ano de salário para ele. Se o cara está numa dificuldade financeira, às vezes o cara acaba se corrompendo. E que não podemos também banalizar, achando que todo jogador agora está tomando o cartão amarelo porque isso está manipulado, todo escanteio. Não, isso não é. Isso não vai acontecer. Isso dificilmente vai acontecer em jogadores nível primeira divisão. Mas isso em segunda divisão eles estão muito, muito expostos, né? Porque isso se proliferou no Brasil, mas os contraventores, eles já existem há muito tempo. Isso não é uma coisa nova, isso não é uma coisa que começou semana passada, isso já existia ano passado, ano retrasado, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Infelizmente, isso existe no mundo todo. No mundo todo acontece esse tipo de manipulação e o que a gente observa é sempre em cima do elo fraco, é sempre em cima daquele jogador que ganha pouco, que está numa situação financeira delicada. Esse jogador vai lá e acaba sendo corruptido, não sei se essa é a palavra certa, por algum contraventor, e isso fere totalmente o esporte. Então é dessa forma que acontece. Então, enfim, isso é algo complicado, complicado de se investigar, complicado de se apurar, complicado de se evitar. Espero que o Ministério ou a Secretaria que esteja aí com a regulamentação ou simplesmente com uma investigação sobre esses casos consiga chegar aí a uma boa conclusão, que os culpados sejam punidos e que o esporte flua de maneira tranquila. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos aí. Até a próxima. Fui.